Olá, amigos. Sabem, muitas situações podem ser esclarecidas simplesmente pela passagem do tempo. Talvez uma das maiores dificuldades do ser humano hoje seja exatamente esta. O ser humano deixou de saber esperar. Hoje já não sabemos esperar. Queremos a resposta agora, a solução aqui e agora, a cura imediata, o resultado já. A internet é rápida, as mensagens são instantâneas. As compras hoje chegam no dia seguinte, à porta da nossa casa, só com um toque no telemóvel. Então, é fácil começar a imaginar que a alma também deveria funcionar por entrega express. Só que não é assim que funciona. A natureza, a natureza não funciona assim. Tu plantas uma semente e não vais desenterrá-la no dia seguinte para perguntar: então, já és uma árvore? Não, obviamente que não. Então, o que é que tu fazes? Tu regas, tu cuidas, tu proteges e esperas. Porque há processos que só o tempo consegue realizar. Conosco, conosco acontece exatamente a mesma coisa. Muitas das nossas dores também foram construídas ao longo do tempo. Há hábitos que alimentamos durante anos, medos que repetimos, ressentimentos que guardamos e desejos a quem damos excesso de poder. Paixões que transformamos em necessidades e ilusões que, de tanto repetirmos, começamos a chamar verdade. A nossa verdade. Curioso é que depois queremos resolver tudo num dia de semana à tarde. É impossível. Não dá, não é assim que funciona. Como todos sabemos. A transformação verdadeira não vem com um toque de um botão. A transformação verdadeira é um caminho que tem que ser percorrido. E existe aqui uma questão espiritual muito profunda. Dentro, dentro de cada um de nós, dentro de cada ser humano, existe uma luta silenciosa. De um lado, de um lado estão os nossos impulsos, as nossas paixões mais imediatas. Eu quero, eu mereço, eu tenho razão, eu preciso disto agora, ele tem que mudar, ela tem de perceber, eu, eu não posso perder. Essa é a parte de nós que reage. É a parte de nós que deseja possuir. É a parte de nós que deseja essa necessidade constante de afirmar o nosso controle, controlar. A necessidade de vencer. A necessidade de responder imediatamente. Essa é a dimensão que partilhamos com o mundo animal. Já repararam? O instinto, a sobrevivência, o impulso, a satisfação imediata. Mas, queridos amigos,
existe também outra dimensão. E essa dimensão que o ser humano possui é superior. É aquela que é capaz de perguntar o que é verdadeiro, o que é justo, o que é que esta experiência que estou a viver está a tentar ensinar-me. Quem, quem quero tornar-me através disto? E talvez venha a seguir a pergunta mais importante. O que é que aconteceria se por um momento eu deixasse de exigir que a minha vida obedecesse à minha vontade? Sabem, é que por muitas vezes o sofrimento não nasce apenas daquilo que aconteceu. O sofrimento nasce da nossa resistência ao que aconteceu. É como estar dentro de um rio e tentar impedir a força da corrente com as nossas próprias mãos. Quanto mais lutamos contra a corrente, mais cansados ficamos. Há momentos, há momentos em que a sabedoria não está em dominar o rio. Sabedoria provém de estarmos a aprender a navegar cada vez melhor. Imagina alguém que terminou uma relação ou que termina uma relação. Nas primeiras semanas parece que o mundo acabou e a pessoa pensa: eu preciso de falar com ela ou com ele, eu preciso entender, eu preciso de uma explicação, eu preciso de resolver isto. E talvez nenhuma conversa naquele momento consiga trazer clareza. Porque a emoção ainda está a falar demasiado alto. Mas passaram 3 meses, 6 meses, um ano. E aquilo que parecia incompreensível começa a revelar-se. A pessoa percebe coisas sobre o outro, mas principalmente percebe coisas sobre si mesmo. E é então que ela é capaz de descobrir algo extraordinário. O tempo não mudou apenas a situação. O tempo, o tempo mudou o olhar. Olhem para a vossa vida em retrospectiva e procurem episódios onde se possam identificar com isto. Deixa-me dar-vos outro exemplo. Alguém diz alguma coisa que nos magoa. E o nosso primeiro impulso é responder. Hoje, hoje isso ainda é mais fácil. Pegamos no telefone, abrimos o WhatsApp, começamos a escrever. Meu querido ou minha querida, vou só esclarecer uma coisa. E quando começamos por vou só esclarecer uma coisa, normalmente, normalmente vem uma guerra mundial logo a seguir. Talvez a resposta mais sábia
seja fechar o telemóvel, o telefone e talvez dormir. Orar, rezar, meditar, refletir e esperar até amanhã. Porque às vezes aquilo que ontem parecia uma batalha, hoje, hoje já nem merece sequer uma resposta. Amigos, é por isso que o tempo pode ser uma forma, vejam bem, de misericórdia. Porque o tempo, tem o condão de separar o essencial do ruído, a verdade da fantasia, a necessidade real do simples desejo, o amor da dependência, e separar a convicção do orgulho. E pouco a pouco, amigos, começamos a perceber, quando entramos neste caminho, que crescer espiritualmente significa também desapegar-nos da nossa vontade própria. Não significa deixar de ter objetivos. Nem tampouco significa que nos tornemos passivos perante a vida. Significa aprender a dizer: eu farei aquilo que está ao meu alcance. E aquilo que não posso controlar, eu vou deixar, eu vou entregar. Vou entregar ao Criador, à beleza, à verdade, a Deus. Essa entrega e tem um requisito. Ela exige humildade e exige fé. Estamos a aprender a viver mais sabiamente os nossos períodos de tensão quando somos capazes de entregar a nossa vontade aos cuidados de Deus, de um poder superior, criador da beleza, da verdade, da unidade. Que ideia tão poderosa! Não é cruzar os braços, é apenas assumir as nossas responsabilidades e fazer a nossa parte, sem querer ocupar o lugar do decisor final de Deus, que é amantíssimo. É plantar, regar, cuidar e compreender que não somos nós que ordenamos à semente quando é que a semente deve florescer. Quando fazemos isso, uma transformação começa. Sabem? Começamos a abandonar a ansiedade do quando é que isto vai acontecer? E começamos a aprender a perguntar o que posso aprender enquanto isto não acontece. Vejam a mudança, o câmbio. Esta pergunta muda toda a nossa perspectiva e todo o nosso comportamento. Porque então, até a espera começa a ganhar um propósito. E à medida que desenvolvemos uma maior consciência, uma maior humildade, uma maior gratidão e a caminharmos em direção à verdade, alguma coisa dentro de nós começa a despertar. É tão só a nossa verdadeira natureza, a nossa natureza superior, a nossa natureza espiritual. Aquela que é capaz de amar sem possuir, ser firme sem humilhar, discordar
sem odiar, perder sem destruir-se e esperar sem desesperar, servir sem exigir qualquer tipo de reconhecimento e perdoar sem perder a capacidade de negar a justiça ao outro e ser capaz de agradecer mesmo enquanto ainda estamos a aprender. Queridos amigos, dentro de cada ser humano existem capacidades e poderes extraordinários, dons extraordinários. Existe a compaixão, a coragem, a justiça, a paciência, a generosidade, a misericórdia, a sabedoria e o amor. Qualidades e virtudes que são como joias escondidas dentro de uma mina. Mas uma joia não aparece quando nós gritamos para a montanha ou para a mina. Anda, mostra-me imediatamente o diamante, o ouro, o rubi. É assim que acontece. O garimpeiro, o prospector, precisa de escavar, precisa de despender esforço, precisa de disciplina e, a maioria das vezes, é preciso sofrimento também. E quase sempre, é inevitável, é preciso tempo. Talvez seja esta uma das grandes missões da nossa vida. Não simplesmente conseguir aquilo que desejamos, a satisfação das nossas paixões, mas tornar-nos seres humanos cada vez mais nobres e dignos enquanto percorremos o caminho, enquanto caminhamos. No fim, a pergunta talvez não seja: conseguiste tudo aquilo que querias? Mas sim, uma pergunta de uma natureza completamente diferente. Em que é que te transformastes enquanto procuravas? Por isso, se hoje existe alguma coisa na tua vida que ainda não consegues compreender, não forces. Não forces imediatamente uma resposta. Faz aquilo que depende de ti. Procura o caminho para encontrares a verdade. Desenvolve e procura manteres o teu coração puro, livre das tuas motivações. Procura agir com justiça. Reza, serve, aprende. E depois permite que o tempo também faça o seu trabalho. Porque algumas respostas chegam através das palavras. Outras respostas chegam através das experiências. E algumas das verdades mais importantes da nossa vida só conseguem ser ouvidas quando o coração finalmente fica em silêncio. Então, queridos amigos, hoje, em vez de perguntares como faço para isto desaparecer, experimenta perguntar-te o que é que esta experiência está a tentar fazer nascer dentro de mim. Talvez seja a paciência. Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo e o tempo traz sempre sabedoria. Sejamos nós capazes de percorrer o caminho da aprendizagem com humildade.
e com fé. Um grande abraço para todos vós. Até ao próximo vídeo.